Mulher, me diz, você entregaria as chaves da sua casa nas mãos de um ladrão, assaltante e assassino? Obviamente que a sua resposta é não, mas é isso que muitos cristãos têm feito quando permitem brechas enormes para que o inimigo entre em suas vidas. E é por esse motivo que muitas pessoas hoje vivem oprimidas, angustiadas, deprimidas, sobrecarregadas, exaustas. Mas no vídeo de hoje eu vou te falar como você vai identificar onde estão essas portas abertas para o diabo e como você vai fechá-las de vez para nunca mais viver oprimida por essa opressão demoníaca. Então fica nesse vídeo porque ele vai edificar muito a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Bom dia, mulheres reais. Eu quero te fazer pensar numa situação. Imagine agora que você mora no pior bairro da sua cidade, num bairro muito violento, onde todos os dias são registrados casos de estupro, de assalto, de violência, de drogas. E você sabe que tem muitos ladrões ali, sempre na espreita, aguardando a oportunidade perfeita para entrar na casa de alguém. E a sua casa pode ser o próximo alvo deles. Imagine que você vive nesse lugar e toda noite, quando você vai deitar, você simplesmente dorme e deixa a porta destrancada. Ou melhor, você deixa a porta aberta para trás. Será que essa seria a realidade? Será que você conseguiria dormir em paz num lugar assim? Será que você não revisaria as janelas, as portas, para que te certificar que realmente tudo está bem trancado e protegido? Eu, com certeza, revisaria, e eu acredito que você também. E é justamente isso que acontece no mundo espiritual com as nossas vidas. Nós não podemos negar que existe um mundo das trevas e existe um mundo da luz. E eu não estou te falando isso para você ficar com medo, para você criar pânico, pelo contrário. Mas você precisa entender que sim, existe um reino maligno que está à espreita para não brincar com a sua vida, mas atacar e destruir. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo de Satanás. Ele está sempre procurando uma oportunidade para acabar com aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Mas, como eu disse, isso não é para te trazer medo ou pânico, pelo contrário. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós devemos ter a convicção de que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo e que a vitória já é garantida para aqueles que submetem. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4:7, resistir. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, quando nós nos rendemos à palavra de Deus, nós estamos dando total legalidade para o Senhor agir, cobrir, guardar, proteger a nossa vida. E o maligno não tem poder de nos tocar, porque nós vamos resistir às suas tentações, resistir ao pecado e ele vai cansar e fugir de nós pela autoridade que vem na obediência de Cristo Jesus. Você está entendendo? Então, se isso faz sentido, já deixa aqui o seu curtir nesse vídeo, mas continuamos porque eu quero te explicar algo poderoso. Como que Satanás ele vai tentar fazer com que você se descuide e deixe a porta destrancada. Olha só, vamos lá para o início de tudo, lá para o Éden, lá para o princípio, lá para a criação de Adão e Eva. Adão e Eva, eles
estavam num jardim perfeito. Eles estavam em um local, o Jardim do Éden, não havia dor, não havia lamento, não havia tristeza, não havia dificuldade alguma. Eles não tiveram traumas na criação deles, eles não tiveram um pai ruim, uma mãe ruim. Não, eles tinham tudo perfeito, tudo maravilhoso. Adão e Eva viviam num paraíso. E por que eles pecaram? Olha só que interessante que quando Deus colocou eles lá no jardim para governar, para gerenciar, para administrar, dominar sobre a terra, o Senhor deu para eles uma ordem. Está lá no livro de Gênesis 2,16. Olha aqui, lê comigo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus criou um lugar perfeito, maravilhoso para Adão e Eva viverem. E queria realmente desfrutar da companhia daquele ser que ele criou, o homem e a mulher. Deus queria todos os dias desfrutar dessa companhia, assim como o homem também queria desfrutar de Deus. Mas é óbvio que Deus ele não queria fazer isso por uma imposição. Deus não desejava que o homem e a mulher fossem como robôs sem vontade. Então ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão. E aqui está o grande segredo. Nós hoje temos esse poder de escolha e de decisão. Observa que Deus, quando ele diz a Adão, vocês podem comer de toda a árvore do jardim livremente. Ou seja, vocês podem comer o quanto vocês quiserem, como vocês quiserem, de tudo que tem aí. Dessa infinidade de coisas, dessa quantidade enorme de coisas. Exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore vocês não vão comer porque se vocês comerem vocês vão morrer. E eu não quero que vocês morram. Ali o Senhor deu a escolha, deu a opção para eles definirem o que eles queriam fazer. E eu quero te dizer aqui que Eva, ela foi enganada pela serpente para cair nesse princípio, distorcendo o princípio de Deus e pecar. Mas Adão não. Adão, ele pecou não por engano, ele pecou sabendo que ele estava fazendo algo errado. Ele pecou porque ele quis, porque ele realmente sabia que estava errado e assim mesmo ele fez. Existem dois tipos de pessoas, de cristãos: aqueles que praticam o pecado e sabem que o pecado é errado, mas mesmo assim, sabendo que a palavra está dizendo que não é para praticar aquele tipo de coisa, eles mesmo assim fazem. E a isso a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é aquela pessoa que pratica o pecado e vai à casa de Deus e faz as coisas de Deus sem temor, sem respeito, sem reverência, porque ela quer, porque ela não se rende, porque ela não tem forças para lutar contra aquela tentação. Mas Eva, não estou justificando um ou outro. Eva foi diferente. Eva foi enganada pela serpente. E aqui é que está o perigo. Você, eu tenho certeza que não é uma pessoa iníqua. Você não é uma pessoa que peca por querer, que peca de propósito, que peca porque sabe que é errado, mas continua tendo prazer pelo pecado. Eu sei que eu não estou falando com mulheres assim. Mas nós, eu e você, muitas vezes estamos suscetíveis como Eva. E olha que Eva, ela estava num lugar perfeito. Ela não tinha uma história triste do seu passado para dizer que o diabo pegou ela naquele trauma, naquela dor, naquela angústia e por isso ela acabou caindo. Não, nós temos essas histórias. Nós temos histórias de dores. Mas a grande questão que o diabo usou para entrar na cabeça de Eva e fazer com que ela pecasse foi a distorção.
do caráter de Deus, a distorção do princípio, da palavra de Deus. Olha só, ainda no mesmo capítulo, não é no mesmo capítulo, no capítulo 3, quando a serpente começa a falar com Eva, ela diz assim para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ainda Eva tentou replicar e dizer para a serpente, a mulher disse à serpente: comeremos dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem toqueis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, olha só, o diabo pegou o princípio, a palavra de Deus, que Deus disse. Lembra que eu falei? Gênesis 2,16. Deus disse: comereis livremente de todas as árvores do jardim. Aí, exceto a do conhecimento do bem e do mal. E olha o que Satanás falou. E Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Porque o caráter de Deus é bom. E isso é uma verdade imutável. Deus é bom em todo tempo, Deus é o melhor em dar. Deus, ele dá com alegria, ele dá com liberalidade, ele dá e não pede nada em troca. Ele é misericordioso, amoroso, bondoso, benigno em tudo. Mas Satanás colocou na cabeça de Eva uma dúvida sobre a bondade de Deus. Ah, então Deus colocou uma árvore que vocês não podem comer. Ele disse não deixou vocês comerem de tudo. Então Deus está dizendo que vocês não podem comer porque vocês vão morrer. Que mentira! Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês vão ser como Ele, vocês vão ter olhos abertos e vocês vão entender as coisas. Apesar de Eva ter indagado ainda a serpente e ter dito: não, não foi isso que Deus disse, ela ficou, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha, ela ficou desconfiada. E aqui é o grande perigo, e é o que o diabo faz todos os dias com você, minha irmã. Ele coloca dúvida, ele coloca desconfiança na sua mente, nos seus pensamentos. Olha só, eu vou dizer alguns pensamentos que o diabo sussurra no seu ouvido, distorcendo a verdade dos princípios da palavra de Deus e que você precisa vigiar. Por exemplo, Deus fala que você é amada. Deus fala na sua palavra que Ele está contigo até a consumação dos séculos. Mas o inimigo trabalha na sua mente diariamente dizendo que você não é amada, que Deus não te ama, que Deus ama mais a sua irmã do que você, que Deus não está contigo porque Ele não está te respondendo do jeito que você gostaria em uma determinada situação. Olha só, o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja lá em Corinto justamente sobre isso, e ele fala em 2 Coríntios 11, 2 e 3, ele diz assim: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposeis com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompido o vosso entendimento e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu temo que Satanás venha e engane vocês no entendimento. Aonde que o diabo faz a gente cair? Não é no pecado direto, porque você é uma mulher de Deus. Se o diabo vir se apresentar como diabo, se o diabo vir se apresentar com práticas de idolatria, você não vai aceitar. Mas se ele vir no princípio da palavra e distorcer sutilmente, você não vai perceber, você não vai notar que a porta ficou destrancada, você não vai notar que a janela ficou destravada e ele vai entrar. Faz sentido isso para ti?
Comenta aqui para mim se esse vídeo está falando com você. Olha o perigo, eu quero te alertar porque eu quero que você viva tudo aquilo de bom que Deus tem para você. Então, alguns pensamentos que são distorcidos dessa simplicidade de Cristo, distorcidos da palavra de Deus, eu vou dizer outro aqui, ó. Deus está me punindo. Toda vez que você estiver passando por uma situação, por uma prova, e você frisar na sua mente que aquilo ali é uma punição de Deus, presta atenção que o diabo ele tá distorcendo, tá te enganando. Outra palavra que vem na mente, outro pensamento. Eu posso fazer isso sozinho. É só uma coisa eu posso fazer sozinha, do meu jeito, na força do meu braço. Deus vai me entender. Ah, eu preciso fazer isso. Deus vai me entender. Ele vai entender a minha situação. E quando eu acredito nessas coisas, eu acabo vivendo uma desobediência. Porque o princípio da palavra de Deus, o caráter de Deus não tem nada a ver com isso. Então eu quero te atentar aqui, se você tem que buscar nas escrituras um tema central para nortear a sua vida e você ter uma fé realmente inabalável, é você conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Deus, tem um caráter imutável, Deus não muda. Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Olha o que diz lá no livro de Tiago. Deixa eu ler para ti aqui. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Entenda, Deus não muda e tudo que é bom e perfeito vem dele. Vem dele. Não se engane com as coisas que o diabo quer que você acredite. Não se engane. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra e tem muitas coisas ainda sobre esse tema que eu quero compartilhar com vocês. Mas por hoje eu gostaria que você se atentasse a isso, a você vigiar os pensamentos que o inimigo tem plantado na tua mente e você questionar esses pensamentos à luz da palavra de Deus. Esse pensamento que eu estou pensando sobre essa situação é bíblico? A palavra confirma, ou a palavra refuta, ou a palavra despreza esse tipo de pensamento? Se você quer ser uma mulher que as chaves de acesso da sua vida não estão nas mãos de Satanás, mas estão com o Senhor, você precisa se submeter à palavra dele. E para isso, minha querida, você vai ter que conhecer. Você precisa estudar as Escrituras. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que você se atente. Chega de você viver para Deus, viver na igreja, tentar fazer tudo certo e daqui a pouco tá deixando uma porta aberta e o diabo tá entrando e saindo e você nem está percebendo. Chega de viver isso. Eu creio que está chegando o tempo de você viver um grande rompimento e um crescimento espiritual poderoso. Amém? Você recebe essa palavra? Então conta para mim aqui nos comentários. E se essa palavra falou no teu coração, queimou o teu coração, já compartilha também com outras mulheres. E eu quero te deixar um grande convite. No mês de dezembro nós vamos estar iniciando o Clube Bíblia Terapêutica, que é um grande lugar, um espaço seguro, acolhedor, onde você vai poder tratar suas questões emocionais, seus traumas, suas dores, de uma forma profunda e bíblica e também pautada na psicologia, onde você vai unir a ciência e a fé para trazer cura emocional e libertação para a sua vida. E nós vamos juntas estudar um tema específico, tendo 3 encontros ao vivo no mês e também muitos materiais, ferramentas para te ajudar nesse processo. Querida, para participar é só entrar no meu grupo de WhatsApp e lá vou passar todas as informações e o mês de dezembro é totalmente gratuito. Então você é muito bem-vinda a estar junto comigo
trilhando essa jornada de crescimento no Senhor. Que Deus abençoe teu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, não deixa de se inscrever e também compartilhe esse vídeo para poder abençoar aí mais mulheres em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um grande beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.